Esse é o MoveOnCast, porque é importante saber. O futuro é escrito por quem sabe decidir. Eu sou o Gabriel Ferraz, estou diretamente do Fórum MoveOn 2026 e estou com um convidado aqui para lá de especial. Seja bem-vindo, Marcelo, uma grande honra tê-lo conosco. Obrigado, Gabriel, valeu pelo espaço. Temos tantas coisas legais para a gente trocar aqui sobre o acordo online, sobre essa trajetória linda que você está construindo juntamente com o Fernando, correto? Correto. Já vamos deixar um abraço para ele, né? Fernando, valeu para aquela câmera. Abraço, valeu, sócio. Ô, Marcelo, antes de nós falarmos dos CNPJs e os seus desafios, porque eu sou formado em teologia, e aí um professor fala assim, o brasileiro ele tem duas coisas para empreender, ou muita coragem ou muita fé. Exato. É preciso ter essa intenção, mas antes do CNPJ, o que é importante saber sobre o CPF? Conta algumas particularidades do Marcelo para nós. Vamos lá. Eu acho que uma das principais características que eu tenho, inclusive eu estava até conversando com algumas pessoas essa semana, eu gosto de resolver problema. Eu tenho isso por natureza. Tanto que agora, você me perguntou que tema seria interessante, eu estou muito agora com coisa de impressão 3D. Exato. Porque a impressão 3D, ela te dá esse exercício mental de você criar coisas e resolver problemas. Então eu acho que essa vibe que eu sempre tive, tanto que eu nunca trabalhei para ninguém, eu sempre trabalhei por conta própria. Porque eu gostava realmente de pegar algo que era uma dor no mercado e transformar em alguma solução. Desde pequeno? Desde que eu me formei. Você teve algum incentivo familiar ou é seu, é nato seu? É nato, exato. Tanto que hoje eu trabalho numa área completamente diferente da que eu estudei. Tudo bem que existem algumas similaridades, eu vou te falar quais são. Eu estudei design gráfico nos anos 90. E aí eu me formei e comecei a trabalhar com ilustração. Só que no final dos anos 90, com a digitalização, a internet começando a bombar, eu falei, cara, eu preciso entrar nesse mercado e saber como ele funciona. E aí uma vez que eu entrei no mercado de tecnologia, eu não saí mais. E aí hoje, aonde que eu aplico o meu conhecimento de estética, de usabilidade, de antropologia, eu aplico nos meus produtos, entendeu? Então eu acabo trazendo essa bagagem que eu estudei para o que eu faço hoje em dia. E eu vou te falar que isso me ajuda a tornar o trabalho menos maçante, porque no fundo eu estou trabalhando com algo que eu gosto e que veio de lá do passado, entendeu? O repertório cognitivo, emocional, ninguém tira da gente, né? Exato, entendeu? Então eu consigo ter prazer em algo que às vezes nem é tão prazeroso, entendeu? Mas eu consigo extrair isso disso. Vocês que estão na cadeira de gestão devem perceber isso, que hoje encontrar pessoas que têm brilho nos olhos, que amam o que faz, é um certo desafio. Sim. Qual foi o momento da sua carreira que a gente pode chamar no cinema, a gente fala muito sobre isso, né? Que é o plot twist, que é aquela virada que independente das circunstâncias, você falou, é aqui que eu vou e vou com força. Eu acho que é o seguinte, eu tive alguns momentos de muita sorte. Teve uma fase na minha vida que, como eu sempre empreendi, então você fica sujeito a oscilações de mercado. Então chega uma época que você está ganhando muito dinheiro e chega uma época que você está devendo dinheiro, entendeu? Por causa dessa oscilação. Então eu acho que o momento que eu tive mais incômodo foi quando eu estava por baixo, quando eu estava devendo grana. E aí, nesse momento, é onde você tem que juntar os pedaços da sua mente e justamente se apegar na resiliência que eu te falei. Sim. E acreditar que aquilo vai mudar e observar, porque às vezes quando a gente está meio fragilizado, a gente bota a cabeça para baixo da água. E aí você não vê as oportunidades acontecerem. Só que você tem que tentar manter a calma, né? Se você ficar ali na superfície batendo, você vai se afogar. Então você tem que tentar se acalmar, você vai boiar. Em alguma hora você vai falar, olha, um barquinho, eu vou chamar aquele barquinho. E aí você acaba embarcando nesse barco, entendeu? Então foi esse momento que eu tive de dificuldade, consegui respirar, consegui manter a calma. E aí, 6 meses depois, eu já estava recuperado e continuando a empreender. Ou seja, ainda apaixonado por aquilo que eu fazia. Que maravilha. E como surgiu o acordo online? É uma história muito bacana. Bom, o Fernando, abraço Fernando. Brincadeira, ele está aqui no estúdio. A gente se conhece desde infância. A gente morava no mesmo prédio e a gente meio que cresceu junto. Mesmo depois mudando para lugares diferentes, a gente sempre manteve contato e sempre de olho no que o outro estava fazendo. E aí quando foi lá por 2014, 2015, a gente sentou para trocar uma ideia. Ele tinha uma ideia, ele era diretor de uma empresa de cobrança. Eu já trabalhava com desenvolvimento de aplicativos e softwares nessa época. E aí a gente falou, cara, a empresa que eu trabalho está com um problema nisso aqui.
e eu tenho uma solução, você me ajuda a desenvolver? E aí foi quando a gente começou a engatinhar. O embrião do Acordo Online nasceu aí. Em tempos de muita informação, clareza é poder. O professor Yuval Harari fala que o grande diferencial na era da internet das coisas é exatamente saber ser inteligente, emocionalmente, inteligente, relacionalmente. Bonito saber que vocês têm essa construção de tanto tempo. E a palavra inteligente, ela significa a capacidade de saber escolher dentre. Você falou que um dos grandes diferenciais de vocês é a questão da inteligência de dados, correto? Isso, exatamente. Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Então vamos lá. Uma das vantagens competitivas do Acordo Online é que a gente já está rodando há quase 10 anos. E existe um legado de informação e um legado de dados dentro do nosso banco que ele vale, que ele é muito precioso, perfeito? E até então, pelo menos até a disseminação da inteligência artificial, esses dados estavam guardados porque a gente ainda não tinha, talvez, não o conhecimento ou a técnica correta para fazer esses dados fazerem sentido. E a partir do ano passado a gente começou a trabalhar em cima disso. Então a gente criou um algoritmo baseado em inteligência artificial que pega justamente esse nosso legado e transforma isso em informação estratégica para os nossos clientes. Então é um produto super novo, chama Alto, e a gente está lançando nesse evento, nessa feira. Uau, nossa, que informação maravilhosa. E indo para os instantes finais, daria para a gente ficar conversando aqui muito tempo. Você pode destacar um case de sucesso recente de vocês? Olha, a gente tem vários, mas uma das experiências que a gente tem feito recentemente... Bom, o RCS é um tipo de comunicação que veio para ficar. Ele veio para substituir o SMS. E ele caiu como uma luva com o Acordo Online, porque você consegue ter alta efetividade de entrega e alta efetividade de conversão. Então eu diria que um case recente, que inclusive a gente tem até os números aqui, se você se interessar, depois a gente pode compartilhar com você, a combinação do RCS com o nosso produto vai virar uma tendência no mercado de cobrança. Pode anotar isso aí. Bem, a nossa audiência ela é privilegiada, ela é selecionada. Eu acho que ela vai querer saber esses números. Você consegue compartilhar com a gente? Olha, para você ter uma ideia, esse nosso cliente conseguiu um ROI de mais de 3.000%. Uau, que extraordinário. Marcelo, quem são bons parceiros de negócios para vocês? Cara, bons parceiros são aqueles que sabem te ouvir, são aqueles que sabem se adaptar às suas necessidades e são aqueles que são proativos. Eu acho que quando o parceiro chega com algo que eu não estou enxergando ou uma oportunidade que eu não tinha visto, esse é o cara que eu quero ter do meu lado, entendeu? Que maravilha. E para nós finalizarmos, primeiro, muito obrigado. Opa, valeu. Uma grande honra. Prazer. O que você leva do Fórum MoveOn 2026? Olha, eu levo bastante informação, bastante bagagem. O Fórum MoveOn é uma das referências do mercado hoje nesse segmento. Tem muitas pessoas aqui que são renomadas e importantes dentro desse mercado. E eu queria parabenizar vocês por conseguir juntar tantas mentes brilhantes nesse evento. Que alegria, um grande privilégio receber esse elogio, estendo ele ao Fernando, ao Manuel, a Madi e a Sônia, porque eu vejo, acompanho de perto o que eles realizam ao longo de um ano para essa grande celebração no dia de hoje. E a gente é muito amigo da Madi, ela acompanha a nossa trajetória desde o início, então um dos primeiros eventos que o Acordo Online participou em 2016 era organizado pela Madi, então a gente está com ela desde o início. Uau! O que eu falo, gente, mudanças estruturais são gradativas e relacionamentos duradouros são intencionais. Esse é o MoveOnCast, onde o futuro é escrito por quem sabe decidir. Vem com a gente, um abraço e até mais! Muito obrigado.